dia, irmãos. Eu pedi para vocês abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios 6, 12 a 20. E eu peço as suas orações enquanto o texto é exposto. Não é um texto fácil de expor, mas a gente implora a graça de Deus para tentar entendê-lo da forma mais fiel possível e viver à luz dele também. 1 Coríntios capítulo 6, versos 12 até 20. O tema da meditação de hoje de manhã é imoralidade sexual na igreja, ou imoralidade sexual e a pureza da igreja. 1 Coríntios capítulo 6, versos 12 a 20. Lembra que nós estamos usando aqui a Nova Almeida da Sociedade Bíblica do Brasil. Quem ainda não tem pode adquirir com o Júlio. Faz sinalzinho aí, Júlio, Vivian. Então, o Júlio trabalha aí com a Sociedade Bíblica. Aqueles que não têm essa tradução podem adquirir com ele aí. Combinem que ele traz aqui para vocês. O texto diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é só um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, o tema é dado. O problema da imoralidade sexual é a necessidade da pureza da igreja. Como nós estamos tratando 1 Coríntios sequencialmente, é bom colocar essa passagem aqui no seu contexto mais amplo. 1 Coríntios capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo lida aí com algumas questões doutrinais. Vocês devem lembrar aí, puxem de memória, que essa igreja, um dos seus problemas era a divisão. Haviam pessoas aí que se diziam do partido de Pedro, do partido de Paulo, do partido de Apolo, até mesmo do partido de Cristo. E muito dessas tensões e divisões dentro da igreja em Corinto, a igreja talvez mais importante da Acaia, na cidade mais importante da Acaia, a Grécia Antiga, é que esses crentes tinham uma série de problemas doutrinais, e esses problemas doutrinais incidiam justamente sobre as tensões presentes dentro da igreja. Então, capítulos 1 a capítulo 4, Paulo vai vindicar Cristo Jesus como o centro da vida da igreja, a sua cruz como uma questão absoluta para a vida da igreja, a necessidade de nós entendermos o que Jesus fez no Calvário, a centralidade da cruz, etc. Aí, capítulo 5, Paulo começa a lidar com certos problemas presentes dentro da igreja em Corinto. Ele começa a lidar com questões práticas. E você não pode perder a bola aqui, ou não pode perder o lance. Esses problemas que Paulo começa a elencar, a partir do capítulo 5, têm a ver justamente com os problemas doutrinários que ele já tratou nos primeiros 4 capítulos. Especialmente no texto que nós vamos ver hoje, Paulo vai lidar com um problema doutrinário que está por trás da tensão aqui da imoralidade sexual mais à frente. Aqueles que são criados muito tempo na igreja, são criados com aqueles concursos que se faz dentro da igreja. Uma pergunta comum é: qual é o maior capítulo da Bíblia? Aí, aquela pessoa lá, criada nesse ambiente de gincanas bíblicas, lembra, o maior capítulo da Bíblia, ou do Novo Testamento, melhor dizendo, é 1 Coríntios 15, onde Paulo vai lidar detalhadamente com o mistério da ressurreição do corpo.
resolvendo uma série de problemas que ele tocou de passagem antes, inclusive na passagem que nós temos aqui em vista. Então, no capítulo 5, versos 1 a 13, Paulo lida com um problema muito específico, é o problema do incesto dentro da igreja em Corinto, e é o fato da igreja ser tardia em disciplinar aquele pecado. Então você lembra que Paulo literalmente vai com os 2 pés no peito dos crentes em Corinto, dizendo que se ele tivesse lá já teria disciplinado aquele jovem que tem um caso com sua madrasta, que ele inclusive está pronto a entregar o corpo daquele jovem a Satanás para que o espírito venha a ser salvo. Palavras bem fortes, que infundem medo na gente, mas foram as palavras que Paulo usou para lidar com aquele problema. Na sequência, Paulo começa a lidar com litígios. 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 a 11. E aí o Tiago expôs aí as tensões que nós enfrentamos, como os crentes em Corinto, de lidarmos com nossos problemas eclesiásticos, levando-os a um tribunal que não seja de cristãos. Então, Paulo vai criar uma série de procedimentos que os cristãos devem tomar quando forem lidar com essa tensão entre o que toca a igreja e a disciplina eclesiástica e o que toca o espaço do Estado, o cristão lutando com as suas 2 cidadanias. E aqui Paulo volta à questão da imoralidade, só que não mais de forma específica, agora de uma forma mais geral. Então, o problema anterior, em 1 Coríntios 5, versos 1 a 11, agora é tratado como um princípio geral. Paulo não está pensando mais num caso específico, mas Paulo está tentando pensar agora, junto com os crentes em Corinto, questão mais ampla, como o cristão lida com as tentações sexuais e com a imoralidade sexual. O tema geral das exposições que temos feito aqui é divergente, uma igreja desafiada pela cultura. Sobretudo agora nesses capítulos que nós entramos, capítulo 5 até mais ou menos o capítulo 10, nós começamos a notar muito claramente as lutas que essa igreja em Corinto está enfrentando com a cultura mais ampla. Só para relembrar, nessa época, Corinto era a principal cidade da Acaia, a Grécia atual. Atenas era decadente nessa época. Esparta, tão famosa aí pelos filmes de Hollywood, já nem contava, já não era mais uma cidade importante. Corinto era a cidade mais importante da Acaia. Ela ficava perto do porto de Cencreia. Todos os bens e produtos que vinham do Oriente para chegar no Ocidente, por exemplo, o trigo do Egito, paravam em Cencreia, eram taxados ali, né? Não é de hoje que há impostos, né? E dali eles eram levados para todo canto do mundo. Então, Corinto era uma cidade de negócios, uma cidade cosmopolita, e muitos cristãos vieram desse ambiente de negócios, esse ambiente cosmopolita, esse ambiente, entre aspas, sofisticado, esse ambiente amoral quando se trata de questões culturais. A imoralidade sexual era bastante tolerada e até apreciada no universo greco-romano. Eu coloco aí uma frase de um homem chamado Ateneu. Ele escreve essa frase aí mais ou menos no começo do 3º século depois de Cristo, entre 220 e 230 depois de Cristo. Olha a frase aí. Nós temos amantes para o prazer, concubinas para a concubinagem diária, mas esposas nós temos para produzirem filhos legitimamente e terem a guardiã de confiança de nossa propriedade doméstica. No último sermão aqui, o Tiago, tratando de 1 Coríntios capítulo 6, versos 1 a 11, ele tratou aí no verso 9 e 10 de uma lista imensa de pecados que eram elogiados pela cultura onde aquela igreja em Corinto estava inserida. A questão da imoralidade sexual que nós tratamos agora também era uma questão comum no ambiente greco-romano de Corinto. Era até mesmo elogiada ou apreciada a ideia da imoralidade ou da prostituição sexual. Um parênteses aqui, algumas pessoas vão sugerir que as prostitutas mencionadas aqui nesse capítulo seriam prostitutas ligadas, por exemplo, ao templo de Afrodite em Corinto. Então, haveria aí cristãos que gostariam ou querem permanecer leais a Cristo, mas não teriam muitos problemas em ter acesso a essas prostitutas cultuais. Me parece que não é esse bem o ponto aí, vamos tentar entender daqui a pouco a ligação mais ampla da passagem. Mas o fato é, nós vimos isso no verso 11, no último sermão,
que homens e mulheres que foram santificados, lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus, estavam sendo tentados a abrir mão da sua liberdade cristã para voltar às imoralidades sexuais. Vamos então tentar entender o que Paulo diz nessa passagem e o que ela tem a dizer para nós hoje. A passagem é dividida em 3 partes principais. A primeira parte vai dos versos 12 a 14, e Paulo começa a tratar do verdadeiro uso da liberdade cristã. Nesses versos, então, Paulo começa a usar alguns ditados que eram comuns em Corinto e provavelmente foram absorvidos pela igreja para justificar um tipo de visão indolente da vida cristã. Na minha tradução aqui, as frases, todas as coisas me são lícitas, estão entre aspas. A ideia aqui é que os tradutores, ao colocar aspas nessas frases, que aparecem no verso 12, ele quer dizer que Paulo está fazendo uma citação que não é dele, um tipo de ditado que era comum dentro da igreja em Corinto. Os crentes em Corinto, na sua espiritualidade exacerbada, no seu orgulho espiritual, quando tentados pela imoralidade sexual, eles proferiam esse tipo de ditado: olha, todas as coisas agora me são lícitas. Eu estou em Cristo, Ele me perdoou, Ele me justificou, Ele me lavou, então não tenho nenhuma preocupação, não preciso ter nenhuma preocupação com o que eu faço no corpo. Um outro ponto importante aqui é que no verso 13, a expressão, os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, deveria ser também colocada entre aspas, que é um outro tipo de ditado que era usado pelos coríntios, e os crentes absorveram esse ditado. Então, lembra do tema geral, divergente, a igreja em Corinto, ela é uma igreja que está sendo desafiada pela cultura. Aqui nós temos, então, uma igreja, provavelmente aí de cristãos com um poder aquisitivo mais elevado do que outras igrejas do Novo Testamento, uma igreja cheia de divisões, uma igreja orgulhosa, uma igreja que supõe ter um tipo de conhecimento superior, ou que descobre um tipo de conhecimento superior que agora os permite voltar a velhas práticas que eles não deveriam voltar mais. Então, Paulo ele começa a citar esses ditados. O ditado, todas as coisas me são lícitas, vai ser citado de novo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23. Mas o que Paulo faz aqui, ao citar esses ditados, é que, se de um lado ele concede que pode haver um fundo de verdade nesses ditados, eles estão sendo distorcidos pelos cristãos em Corinto para justificar um tipo de vida cristã em que se crê com a mente, mas não dá nenhuma importância com o que se faz com o corpo. Em outras palavras, o que Paulo coloca para a gente aqui é que os crentes em Corinto citam esses ditados de forma muito orgulhosa: todas as coisas me são lícitas, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Eles citam esses ditados para voltar ao seu padrão de vida anterior, ao mesmo tempo que eles dizem que na mente ou intelectualmente eles são cristãos. O que Paulo vai mostrar para a gente aqui é que, ainda que esses ditados sejam verdadeiros, eles não podem ser usados para abusar da liberdade cristã, fazendo com que crentes voltem ao seu antigo padrão de imoralidade. O que os crentes em Corinto estavam fazendo era deturpando esses ditados para voltar a uma velha vida, que Paulo vai dizer no verso 11: alguns de vocês foram assim, isto é, imorais, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Esses não herdarão o reino de Deus. Eles estavam querendo voltar a esse tipo de procedimento, ainda que querendo permanecer como cristãos. Talvez o grande problema por trás desse tipo de argumentação que Paulo está rejeitando aqui é que esses cristãos em Corinto, em vez de pensarem de forma bíblica, em vez de julgarem a cultura de forma bíblica, eles permitiram que a cultura começasse a determinar a sua própria crença, a determinar o seu próprio procedimento dentro da igreja. A cultura helênica, ou parte da cultura helênica, era famosa pelo desprezo pela matéria, pelo desprezo pelo corpo. Alguns filósofos gregos dessa época, do primeiro século depois de Cristo, viam o corpo como algo essencialmente mau, algo que deveria ser desprezado.
um ditado típico daquela época: o corpo é mortal, a alma é imortal. O corpo seria visto como um peso, e aí o corpo deveria ser massacrado, deveria ser disciplinado para que o corpo, para alguns desses gregos, o corpo não fosse um empecilho para a ascensão da alma, para a alma progredir. Mas outros gregos entendiam que, já que o corpo era mau, o corpo não teria nenhum valor, a alma que seria imortal, a alma seria eterna, então o que a pessoa fizesse com o seu corpo não teria nenhum problema, a pessoa seria desculpada pelo seu procedimento do corpo, porque o que ela faz com o corpo é indiferente, o importante era valorizar a alma. Paulo vai rejeitar completamente esse ponto. E ele rejeita esse ponto pela menção à doutrina da ressurreição do corpo. No verso 14, ele vai lembrar que, antes, voltando um pouquinho no verso 13, o corpo é do Senhor, o corpo do cristão pertence ao Senhor, a matéria pertence ao Senhor. Por quê? Porque Deus ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos e ressuscitará todos os que estão nele no último dia. Então, o que Paulo faz aqui? Paulo começa a corrigir cristãos que querem manter a fé em Cristo, mas começam a ser seduzidos pelos anseios e ditados e percepções da cultura. Ele começa a corrigir essas visões por meio do ensino bíblico da ressurreição dentre o corpo. Como eu disse há pouco, Paulo vai desenvolver a doutrina da ressurreição mais adiante no capítulo 15. Parece, de fato, olhando de fora, que esses crentes em Corinto, tão sofisticados, começaram a negar não só que o corpo tem valor, que o corpo vai ser redimido também, ou é redimido também, e pertence ao Senhor Jesus, mas começaram a negar a própria doutrina da ressurreição do corpo e a própria doutrina da ressurreição de Cristo. Pensando em termos de contexto, tem sido sugerido que alguns crentes em Corinto, para permanecerem cristãos, mas serem simpáticos a uma cultura que desprezava a matéria, começaram a ensinar que Jesus foi levantado entre os mortos como alma imortal, mas não como corpo. Você lembra, por exemplo, a reação da audiência que houve Paulo no Areópago, em Atos 17, quando Paulo diz que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos corporalmente. Aí rompeu uma controvérsia entre aqueles que o escutavam e ele não conseguiu terminar o seu sermão interrompido ali, antes dele levar a cabo, dele chegar à conclusão daquele sermão. Essa era a cultura da Grécia, era a sua cultura da Caia. O corpo era rejeitado, a matéria era vista como um peso, o corpo era desprezado. O que Paulo está lembrando para nós aqui é que não, de forma nenhuma. O corpo do cristão, a matéria do cristão já pertence ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor ressuscitou corporalmente, ele foi levantado dentre os mortos corporalmente. Você lembra dos relatos dos evangelhos? Homens e mulheres tocaram em Jesus, comeram com Jesus, beberam, tiveram refeição com Jesus. Se Jesus ressuscitou no corpo, assim também nós ressuscitaremos no último dia. O que Paulo começa a fazer aqui é tentar mostrar para os crentes em Corinto que há uma conexão entre uma doutrina errônea ou herética e um tipo de procedimento que não é cristão de forma nenhuma. Se os crentes em Corinto abandonarem a noção de que Cristo ressuscitou corporalmente, então eles vão acabar caindo em pecados grosseiros, como os narrados aqui nessa passagem. Isto é, já que o corpo não é redimido, já que o que se faz com o corpo é indiferente, então não há nenhum problema eles terem imoralidade sexual e buscarem prostitutas para o seu prazer e se acharem cristãos em igual medida. Mas Paulo afirma: Cristo ressuscitou no corpo. Nossa esperança é que ressuscitaremos também no corpo. Um dia todos teremos corpos glorificados, como veremos em 1 Coríntios 15. Se isso é real, se isso é verdadeiro, então nosso corpo pertence a Cristo, tem que ser consagrado também a Cristo. O que fazemos no nosso corpo importa, porque o nosso corpo pertence a Jesus. Em outras palavras, antes de detalhar o assunto da ressurreição do corpo, que Paulo vai deixar para o final, para fechar a sua epístola, o tipo de uma chave de ouro para fechar o seu argumento em 1 Coríntios, ele vai lembrar que nós pertencemos a Cristo de corpo e alma, nós pertencemos integralmente ao Senhor Jesus. Nós não temos como fazer uma dicotomia aqui.
A gente não tem como separar o ser humano em elementos físicos, elementos espirituais. O elemento espiritual pertence já ao Senhor, o elemento físico não tem lugar para o Senhor, não tem importância para o Senhor de jeito nenhum. O que Paulo lembra aqui é que nós, como seres integrais, somos salvos por Jesus Cristo, e nós, como seres integrais, nós esperamos a ressurreição do corpo. Então, o que fazemos com o nosso corpo importa. Você já tem rendido toda a sua existência a Cristo? Você já tem colocado toda a sua existência, ou consagrado toda a sua existência a Cristo? Você tem rendido tudo que você é, alma, espírito e corpo, ao próprio Jesus? Mais adiante, no final desse capítulo, a gente vai ver, ou ouvir Paulo afirmando para a gente, que o alvo da nossa existência, se fomos comprados com Cristo, e se esperamos a ressurreição que virá de Cristo, é que todo o nosso ser pertence a Cristo para a glória do próprio Cristo. Você tem glorificado a Cristo com sua existência, com toda ela? Você tem glorificado a Cristo com sua inteligência, com seus sentimentos, com seus afetos, com o seu próprio corpo? Seu corpo tem sido consagrado a Jesus Cristo? Todo dualismo é rejeitado aqui nessa passagem. Todo dualismo aqui é literalmente jogado na lixeira. Para Paulo, o Cristo integral redime seres humanos integrais. Nós somos redimidos, nós somos comprados como seres integrais. Tanto o espírito como o corpo pertencem a Jesus, porque tanto o espírito como o corpo não só foram resgatados por Jesus e logo consagrados a Jesus, mas tanto o corpo e o espírito esperam a ressurreição que ocorrerá no último dia. Então, Paulo não vai detalhar a doutrina da ressurreição, mas ele vai lembrar que ela é importante para corrigir maus pensamentos dentro da igreja em Corinto. Aqui, a gente tem que prestar atenção. O pensamento da igreja em Corinto está sendo determinado pela cultura ao seu redor. Essa igreja quer ser tão relevante, tão legal, tão bacana, que ela está pronta a relativizar dogmas absolutamente essenciais da igreja, para ser simpática à cultura. Só que essa igreja acaba sendo diretamente prejudicada, a sua coesão interna acaba sendo prejudicada, porque essa igreja, em vez de seguir os mandamentos bíblicos e os dogmas bíblicos, prefere paquerar ou namorar a cultura ao seu redor. Então, o primeiro ponto é colocado aí. Só que é estranho. Segundo ponto, Paulo começa a trabalhar agora a liberdade cristã e a prostituição. Ele está falando de banquetes nos versos 12 até 14. E, de repente, ele começa a falar de prostitutas. Prostitutas aqui, a gente tem que entender, a palavra grega aqui usada é porné, e Paulo tem visto aqui mulheres que vendem seu corpo para prazeres ou para ganhos sexuais. Então, a palavra aqui é bem específica. Ele está lidando com mulheres que querem lucrar usando seu corpo para satisfazer sexualmente o seu parceiro. Mas qual a ligação do banquete e dos alimentos e de estômago, que são mencionados nos versos anteriores e nos versos seguintes agora, versos 15 até 17? Parece que Paulo tem em vista aqui, não é qualquer tipo de prostituição, mas Paulo tem em vista um tipo muito específico de prostituição. Lembra que nós estamos tratando de uma igreja numa cidade importante, a cidade mais importante da Caia, um polo econômico importante daquela região da Grécia Antiga. Nós estamos tratando de uma igreja que está lutando e sendo seduzida pela cultura ao seu redor, abrindo mão, inclusive, ou lutando, quase abrindo mão de alguns dogmas que deverão ser negociáveis para a fé. E qual é o problema aqui? O problema, que nós vamos voltar a ele, capítulos 8 e 10, é que alguns cristãos dessa igreja em Corinto não tinham muito problema em participar de banquetes, onde se celebravam negócios ali, se faziam a resolução de negócios, onde rolava muita comida, muita bebida, e ao final, no meio daquelas celebrações para fechar negócios, homens acabavam tendo acesso a prostitutas que estavam ali naquele ambiente. Então, parece que alguns cristãos, e daqui a pouco eu vou mencionar aí a ideia, Paulo repete a expressão não sabem, no verso 15, do verso 16 e do verso 19, parece que alguns cristãos muito orgulhosos, muito arrogantes,
que já tem dificuldade com a ideia de Cristo ressuscitando na carne e prometendo a todo aquele que crê nele a ressurreição na carne, também não tinham problema em participar desses banquetes, onde se empanturravam de comida, e ao final, alguns desses cristãos vinham ter relacionamento sexual com as prostitutas que ali se encontravam. O jargão deles, mais uma vez, é: todas as coisas me são lícitas. Cristo me libertou. Eu estou sob a nova aliança. Eu não tenho mais nenhuma obrigação com os mandamentos do pacto antigo. Agora eu sou livre. Ou, mais adiante, os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Para vocês entenderem, aqui eu tentei achar alguma foto para ilustrar o ponto, mas as fotos não estavam muito boas. Algumas autorrelevos de banquetes do mundo antigo, mas nada que pudesse comunicar o que eu queria mostrar para vocês. Mas a mesa nesses banquetes geralmente ficava em U, aqueles que iam se banquetear ficavam do lado de fora do U, e entre as mesas circulavam ali uns serventes trazendo bandejas com bebidas e comidas, etc., etc. E esses banquetes duravam bastante tempo, muitas horas. E mulheres seminuas ou nuas ficavam dançando ali para entreter aquelas pessoas enquanto elas estavam celebrando ou fechando seus negócios ali naquele banquete. E o que acontecia é que aquelas pessoas começavam a comer. Havia, nesses banquetes ricos, todo tipo de iguarias, e essas eram dadas das mais simples até as mais elaboradas. Então, ficava-se do lado de cada pessoa um vasilhame com um vinho ruim e uma pena. E a pessoa ia comendo, lá pelas tantas, ela tomava um gole de vinho, pegava a pena, introduzia na garganta, havia um tipo de bachela ou pia ali do lado, ela vomitava, lavava a boca com aquele vinho ruim, cuspia o vinho e continuava comendo até... E depois, ela... já embriagada e empanturrada de comida, vendo aquelas mulheres dançando, fechamos o negócio, vamos celebrar agora esse negócio aqui sendo fechado. Então, daí a menção de Paulo nos versos anteriores, a ideia de alimentos, a ideia de banquetes e agora a ideia de prostituição sexual. Alguns cristãos, mais uma vez, enfatizar esse ponto aí, achavam que, já que o corpo para nada aproveita, o que vai ser salvo é o espírito, então não haveria problema. Então, esses cristãos alegres, porque fecharam ali um negócio, estão testemunhando colegas fecharam o negócio, depois de muito comer, muito beber, já que o estômago foi feito para a comida e a comida para o estômago, eles agora podem ter algum contato sexual com prostitutas. Paulo vai rejeitar completamente essa noção, citando, inclusive, o livro de Gênesis, capítulo 2, verso 24. Ele vai lembrar que cada um de nós é membro do corpo de Cristo, e aqueles que fazem parte do corpo de Cristo não podem se unir a uma prostituta. A expressão de modo nenhum no final do verso 15 vai ser repetida mais adiante no capítulo 10, verso 14, e também no verso 18. De modo nenhum. Fujam da imoralidade sexual, fujam da idolatria. De jeito nenhum, isso não pode acontecer. Um cristão não pode se tornar membro de uma prostituta. Por quê? Verso 16, ele cita então Gênesis 2, 24. Porque quando o homem se une à prostituta, é um só corpo com ela. Pois, segundo como se diz lá em Gênesis 2, 24, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Qual é o ponto de Paulo aqui? Porque o cristão não deve, então, se unir não só aquelas prostitutas cultuais que estavam ali dançando, entretendo as pessoas nos banquetes de negócios, mas a qualquer outra mulher que queira oferecer o seu corpo por prazer ou por lucro. Porque no Antigo Testamento, da forma mais simples possível, o sexo é algo exclusivo para uma união abençoada por Deus. Vou colocar de outra forma aqui. Porque a prostituição é de todo rejeitada na Sagrada Escritura? Porque um homem deitar com uma mulher que não é sua esposa é completamente rejeitado na Sagrada Escritura? Porque o ato sexual é casamento. E aquele que tem um relacionamento sexual com outra mulher
ele está, aos olhos de Deus, já casado. Então, o problema aqui se torna mais complicado, porque muito provavelmente esses cristãos de uma ordem superior, arrogantes, eles já estavam casados, e eles achavam que o que importava eram as questões da alma, porque a alma era imortal, não as questões do corpo, e eles não tinham nenhum problema em se unir a uma outra mulher que não era sua esposa como prostituta. Paulo vai dizer, isso é repelente para Deus. Primeiro motivo, porque isso bagunça a ordem da criação. A ordem da criação é que aqueles que foram unidos por Deus são uma única carne. O ato sexual, então, sendo aquele elemento de aliança entre um casal sob a bênção de Deus. O ato sexual como algo exclusivo para esse casal sob a bênção de Deus. O segundo nível de argumentação é que nós pertencemos a Cristo, nosso corpo pertence a Cristo, todos nós somos parte do corpo de Cristo, logo a gente não pode se unir a outra mulher, no caso aqui em vista, que não seja nossa esposa, se nós estamos poluindo o corpo de Cristo. Em linhas gerais, é esse o ponto que Paulo quer destacar aqui. O casamento como um princípio inegociável ligado ao ato sexual, o ato sexual sendo algo exclusivo do casamento. E para citar Gênesis 2, 24, que Paulo alude aqui, os dois se tornando uma só carne por meio do ato sexual. Quando, então, um homem ele busca prazer em outra mulher que não sua esposa, por meio de luxúria ou por meio de dinheiro, ele, na verdade, ele está pecando contra o corpo de Cristo e pecando contra si mesmo, esse é o pecado no corpo, porque ele está violando um pacto da criação, isto é, o casamento ou o sexo é algo exclusivo para um casamento como uma bênção divina, algo que deve ser desfrutado por um homem e uma mulher, sua bênção divina. Então, Paulo aqui vai lembrar para esses cristãos em Corinto tão arrogantes que, ao permitir que um homem se una a uma prostituta nesses banquetes recheados a muita comida, eles estão quebrando não só o mandamento da criação, isto é, os dois se tornarão uma só carne, homem e mulher, mas eles estão também pecando contra o corpo, esquecendo que o corpo de cada um de nós é membro de Cristo, pertence a Cristo. E aí, Paulo aqui começa também a introduzir a noção da nossa união com Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. É debatido se esse espírito aí deve ser grafado com maiúscula ou minúscula. A minha tradução aqui optou pela minúscula. Me parece aí que talvez seja a tradução mais correta. A ideia aqui é que o cristão não procura uma prostituta, seja por pagando ou por sedução, porque agora ele pertence a Cristo, ele está unido com Cristo. E o cristão agora não vai querer expor Cristo, que vive nele, por ele, a um ambiente de prostituição, onde o corpo agora é violado, onde o corpo é pecado. A ideia aqui que Paulo transmite para a gente, que a prostituição é degradante. Mais adiante, e o Tiago tratou disso semana passada, ele diz que os afeminados e os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Tanto os homossexuais passivos e ativos não herdarão o reino dos céus, tanto quanto os adúlteros. A ideia aqui, que Paulo quer comunicar para a gente, é que a prostituição, ela macula o nosso corpo e macula o próprio corpo de Cristo. Por isso ela deve ser totalmente rejeitada. Mas Paulo não é um moralista. O ponto de Paulo aqui não é moralizar a igreja, é lembrar da forma mais profunda que nosso corpo pertence a Cristo e nós estamos unidos a Cristo, unidos misticamente a Ele. Em Efésios, Paulo vai detalhar mais o que ele quer dizer com essa união mística, mas em linhas gerais é que agora nós não só estamos unidos a Cristo, mas nós nos movemos em Cristo. Se isso é verdade, como nós podemos macular o nosso corpo, violando nossa aliança com Cristo e violando nossa aliança com a esposa que Cristo nos deu, procurando uma outra mulher que não é nossa esposa para ter prazer, conforto, etc., ou mesmo simplesmente celebrar negócios como no mundo antigo. O ponto de Paulo aqui é o seguinte, e é uma aplicação para a gente aqui. Em vez de a gente reivindicar nossos direitos como indivíduos, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Ou melhor,
primeiro ditado, né? Todas as coisas me são lícitas. Os alimentos são para o estômago existe para os alimentos. Em vez da gente reivindicar esses direitos nossos, eu posso isso, eu não tenho que dar conta da minha vida para ninguém. O que eu fizer com a minha vida só toca a mim, eu não preciso dar conta da minha vida para ninguém. O que Paulo quer chamar a atenção da gente aqui é que a gente não vive mais uma vida puramente individualista. Nós pertencemos a Cristo e ao seu corpo. O que nós fazemos acaba ecoando entre a comunidade da fé, para mal e para bem. Quando nosso corpo é consagrado a Cristo, essa consagração ela vai trazer benefícios para toda a comunidade, para todo o corpo de Cristo. Nós somos membros desse único corpo. Mas quando nós pecamos, a semelhança do pecado de Acã, toda a comunidade é contaminada. Assim como uma maçã estragada acaba contaminando toda aquele cesto cheio de maçãs, ou uma laranja estragada vai contaminar todo o cesto cheio de laranja, assim também o cristão em pecado, ele acaba poluindo toda a comunidade. Então, antes da gente pensar em direitos individuais, nós cristãos, nós que estamos unidos a Cristo, nós que temos o nosso corpo também consagrado a Cristo, a gente tem que pensar no que é proveitoso para toda a comunidade. Muitas vezes, pessoas pensando meramente no seu próprio prazer, na sua própria alegria, o contentamento, eles acabam trazendo não só pecado, mas grande tristeza para a comunidade. O que Paulo lembra aqui é que antes de nós fazermos escolhas no campo ético, a gente tem que pensar em toda a comunidade em primeiro lugar. A gente tem que pensar que agora nós somos membros uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, nós somos um único corpo. E nosso corpo agora é oferecido a esse corpo maior, que é o corpo de Cristo. Então, as exigências da comunidade têm precedência sobre os anseios individuais de autogratificação e de prazer. Os Guinness, um famoso apologista, casado com uma das filhas de Francis Schaeffer, ele resume essa seção da seguinte forma: esse é o ideal que rege todo o restante da ética social cristã nas Escrituras. É o que está por trás de cada proibição nessa área. Por que os homens não devem dormir com animais? Por que o adultério é errado? Por que a prática homossexual é errada? Por que as relações pré-conjugais são erradas? Simplesmente porque, nesses casos, não existe uma verdadeira união e, portanto, não pode haver a formação de uma só carne. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. O verdadeiro problema era a intimidade sem objetivo e uma comunhão sem compromisso. A partir, então, dessas linhas, que o cristão é membro de Cristo, cada um de nós aqui somos membros de Cristo, e nós não podemos nos tornar membros de uma prostituta de forma nenhuma. Aquele que se une à prostituta se torna um corpo com ela. A partir dessas explicações de Paulo aqui, todos os outros anseios sexuais são disciplinados e são colocados sob a sua devida medida, que são, pensando na lista de Os Guinness aí, e na lista que Paulo citou nos versos 9 a 11 desse mesmo capítulo, elas são perversões do ideal cristão, na medida que elas são intimidade sem objetivo e comunhão sem compromisso. E aí, Paulo encerra sua argumentação, versos 18 a 20. Mais uma vez, ele exclama: fujam da imoralidade sexual. Antes, ele vai dizer que o cristão não deve é impossível que o cristão seja membro de Cristo e membro de uma prostituta. De modo nenhum isso pode acontecer. Aí agora ele dá uma ordem: fujam da imoralidade sexual. É interessante que a expressão fujam, também empregada no capítulo 10, verso 14. Em outro contexto, fujam da idolatria. E a gente mais uma vez tem que lembrar, ainda que talvez não seja o problema em vista aqui, que no mundo antigo, idolatria e moralidade sexual andavam de mãos dadas. Ambos caminhavam juntos. E Paulo dá uma ordem para que o crente fuja da imoralidade sexual, também fuja da idolatria. E Paulo continua desenvolvendo o ponto aqui. O que Paulo quer transmitir para nós aqui é que, pensando numa gradação de pecados, alguns pecados suscitando aí mais desprazer em Deus do que outros, especialmente o pecado da imoralidade sexual,
é um pecado mais grave contra o corpo. Por quê? Porque aquele que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Essa é uma expressão um pouco complicada, difícil entender ela aqui, mas uma ideia que tem sido sugerida é que aquele que deixa de se unir com sua esposa, como diz o texto bíblico, né? Esposa sua mocidade, aquela esposa que Deus deu a ele, essa pessoa, ao se unir a uma outra mulher que não seja sua esposa, ele bagunça sua própria identidade em Cristo. Ele macula a sua identidade como um corpo em Cristo, como uma pessoa em Cristo. E mais do que isso, ele macula a própria presença de Cristo e do Espírito Santo nele. Nós temos aqui uma expressão forte aqui na passagem. Paulo repete ela 3 vezes, verso 15, verso 16, agora verso 29. Ele vai dizer: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Não sabem. Parece, mais uma vez, que esses crentes em Corinto eram muito orgulhosos. Eles se achavam crentes de ordem superior. Eles descobriram algumas ideias que nem mesmo o bobo do apóstolo Paulo tinha entendido há pouco. O que Paulo faz aqui? Paulo como que humilha esses crentes em Corinto. Ele diz: olha, parece que vocês não sabem o que diz a Escritura. Parece que vocês não sabem o que diz alguns dos dogmas mais importantes da nossa fé. Paulo traz esses crentes de Corinto a um ponto de humildade, lembrando que eles, ainda que orgulhosos, eles estão ficando cegos para questões que deveriam ser óbvias para eles. Deus criou homem e mulher, com diferenças físicas e biológicas e espirituais, e quando eles se unem, eles se tornam uma só carne. Deus criou homem e mulher para que, por meio da fé, eles entrem no corpo de Cristo. E agora, Deus criou homem e mulher para que eles não só se tornem corpo de Cristo, mas criou homem e mulher para que eles sejam também o templo do Espírito Santo. Como é que eles vão voltar para a imoralidade sexual? Como é que eles vão voltar para pecados que, cometidos por não crentes, fecham o reino dos céus para eles? Como é que eles vão voltar para, mais uma vez, imoralidade, idolatria, adultério, serem afeminados ou homossexuais ativos, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores? Como é que eles podem voltar a esses pecados, sendo agora resgatados integralmente, como alma e corpo, e sendo dedicados agora a Cristo, e mais do que isso, tendo o Espírito Santo habitando neles? E um ponto importante aqui é que, até a presente passagem, Paulo fala do Espírito de Deus. Agora ele muda de figura, ele fala do Espírito Santo. E, gente, como é que nós podemos falar que nós somos cheios do Espírito, ou batizados no Espírito, se nós continuamos cometendo os mesmos pecados de outrora? Isso não gera nenhum desconforto, não gera nenhum problema de consciência para a gente. Se o Espírito Santo habita entre nós de fato, o Espírito de santidade deveria levar-nos a ter repulsa pelos nossos velhos pecados. Então, um crente que se diz crente e continua voltando àqueles velhos pecados e não vê nenhuma incompatibilidade entre aqueles pecados anteriores que ele cometia e sua profissão de fé agora, ele não é cristão de fato. Esse é o ponto aqui. Nem ele pertence a Cristo e muito menos o Espírito Santo habita nele. Mas a própria linguagem aqui é confusa. Paulo alterna o foco no indivíduo e o foco na comunidade. No capítulo 3, verso 16, ele diz que todos nós juntos somos o templo do Espírito Santo. Agora, ainda que ele particularize, o Espírito Santo habita em vocês, e por isso vocês devem cuidar do corpo, devem preservar o corpo, não devem se unir à prostituta, não devem voltar aos pecados cometidos outrora. Do outro lado, ele continua lembrando que cada um de nós faz parte desse corpo mais amplo, onde o Espírito Santo habita. O templo ia ser destruído, e o templo foi destruído, uns 20 anos depois que Paulo escreveu 1 Coríntios. Mas esse templo de Deus, onde ele habita, foi reconstruído pela Santa Igreja. E é aqui que o Espírito Santo habita. Por que o crente fica desconfortável quando não vai à igreja? Porque é aqui que ele encontra o Espírito Santo, é aqui que ele recebe o Espírito Santo, por meio das orações, por meio da comunhão, por meio da palavra fiel. Se o Espírito Santo opera entre nós e habita entre nós, nós somos o santuário do Espírito, o templo do Espírito, o corpo de Cristo, nós não podemos voltar aos pecados que nós cometimos outrora. Nós não podemos tolerar a presença desse pecado em nosso meio, como era tolerado
outrora. Porque quem habita entre nós é o Espírito Santo. Isso tem que ser destacado aqui. Mais uma vez, até então, Paulo está falando do Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus, o Espírito que procede de Deus. Agora, ele traz um adjetivo. Esse Espírito é santo. Como Espírito Santo, ele é imaculado, ele é puro, ele não tolera o que é sujo, o que é impróprio, o que é pecado. Se nós queremos que o Espírito Santo habite entre nós com poder, a gente tem que lutar contra a nossa natureza, a antiga natureza. A gente não pode tolerar pecados em nosso meio, nenhum tipo de pecado, nem os mais escandalosos, nem os mais pequenininhos. A começar, como a gente tem aqui no texto, a ideia da imoralidade sexual. Então, esses crentes em Corinto, que eram tão orgulhosos, tão enfatuados, achavam que sabiam mais do que os outros crentes da igreja cristã do primeiro século, achavam que eram mais inteligentes do que Paulo. Na verdade, eles, no orgulho deles, na arrogância deles, eles estavam cegos a questões óbvias. Ao comprometer a ter uma visão medíocre da ressurreição do corpo, eles abriram as portas na igreja para eles terem uma visão também medíocre do corpo. O corpo não é importante, a gente não precisa cuidar do corpo. Se eu estiver num banquete, eu posso me empanturrar de comida e lá pelas tantas, poxa, eu não me controlo, já bebi muito vinho, eu posso me unir a uma prostituta, todas as coisas agora me são lícitas, eu posso fazer qualquer coisa, eu estou livre em Cristo. Paulo vai dizer de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Na arrogância e no orgulho, essas pessoas não estão entendendo as questões básicas, mais simples. Deus criou homem e mulher, e quando homem e mulher se unem, eles são uma única carne. Um pertence ao outro. Esse vínculo é inquebrantável. Um homem que abandona a sua esposa para ter algum tipo de prazer com a prostituta está pecando contra esse mandamento da criação. Ele está pecando agora, se ele é cristão, contra o próprio corpo de Cristo. E ele está testando o próprio espírito de santidade que habita nele e habita em toda a comunidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em não entristecer e nem apagar o Espírito Santo, como Paulo mesmo ensina nas suas epístolas. A gente tem que temer a presença do Espírito Santo em nosso meio. Nós não estamos lidando com um fantasma sagrado, como se dizia na linguagem inglesa mais antiga. Nós estamos lidando com um ser pessoal que tem ciúme da gente, que dá ordens para a gente, que separa pessoas entre a gente para o ministério, para missões, para servir a comunidade. Nós estamos lidando com um espírito pessoal que mata pessoas em nosso meio, como Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e foram fulminados por isso. Nós estamos lidando, então, com um espírito pessoal absolutamente puro que opera e habita entre todos nós juntos. A gente tem que temer, entristecer o Espírito e temer apagar o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é um ser pessoal, quando nós pecamos, no caso aqui, nos unindo a uma prostituta, buscando prazer e conforto numa prostituta, numa mulher que não é nossa esposa, nós estamos pecando contra o próprio Espírito. E aí, se esse Espírito também habita entre nós, a gente pode aprender de Davi, quando ele exclama, não retires de nós o teu Santo Espírito. Quando nós toleramos esse tipo de pecado grosseiro no nosso meio, quando a gente faz vista grossa, finge que não está acontecendo com a gente, fulano é poderoso, não vamos mexer com ele. Beltrano é o vice-presidente da igreja, Cicrano é o pastor da igreja. Não, vamos fingir que não está acontecendo aqui, a gente vira outra cara, todo mundo é fraco. Tá? Ok, nós estamos não só entristecendo o Espírito, mas também testando o Espírito para que ele se afaste da comunidade da fé. E aí Paulo arremata, e o final do texto aqui é lindíssimo. Porque a gente deve viver para Deus? Porque a gente tem que saber que a gente não pertence mais a nós mesmos. Porque nós fomos comprados por preço. Cristo foi morto na cruz em nosso lugar, em nosso favor. É até difícil comunicar isso com a nossa linguagem humana. Nossa linguagem humana é pobre para nós comunicarmos o que significa isso. Nós éramos pecadores. Nós éramos escravos de iniquidade e transgressão. Nós éramos escravos do mundo do diabo. Deus enviou o único filho dele, o filho do seu amor, aquilo mais precioso que havia no próprio Deus, para assumir a nossa natureza e ser morto na cruz de vergonha e dor em nosso lugar, em nosso favor. Por causa do sangue de Cristo nós somos comprados. Nós não pertencemos mais ao antigo modo de viver,
imoralidade, idolatria, adultério, etc, etc. Nós fomos comprados por preço, nós pertencemos a Cristo. Mas mais do que isso, se a gente for comprado por preço, se a gente pertence exclusivamente a Cristo, a gente, tanto na alma como no corpo, deve viver para a glória de Deus. O fim último, então, da nossa existência é comunicar a glória divina. Isso não quer dizer que Deus precisa do nosso louvor ou que a gente faz aumenta a glória divina. Não, de forma nenhuma. Deus é glorioso eternamente. Nada faz com que a sua glória aumente ou diminua. Mas, do outro lado, quando a gente comunica a glória a Deus, quando com todo o nosso ser nós lembramos que fomos comprados, que pertencemos ao corpo de Cristo, que o Espírito Santo habita entre nós, que nós somos chamados a viver para a glória divina, nós temos alegria no próprio Deus ao nos consagrar a Ele e viver somente para Ele. Algumas questões aqui para concluir, 4 questões para concluirmos aqui. Paulo vai lembrar, então, nesse último verso, que a graça demonstrada por Deus em Cristo transforma a identidade e o modo de vida dos cristãos. Tudo que somos agora é transformado pelo que Deus fez em Cristo Jesus, pela graça que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. A nossa imagem não é determinada pelo que nós éramos, mais uma vez, imorais, idólatras, adúlteros, afeminados, homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, ou que se faziam membros de uma prostituta. Não é o nosso antigo procedimento que determina a nossa identidade. Nossa identidade é determinada pela graça de Deus demonstrada em Cristo. Nós fomos comprados por sangue. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós pertencemos a Ele. Então, numa cultura como a nossa, em que esses pecados arrolados no capítulo anterior são tão evidentes, as tentações sexuais estão tão próximas de nós, é um clique no computador, então nós temos ali a pornografia para nós acessarmos ali com aparente liberdade ou aparente discrição. A gente tem que lembrar que nós fomos transformados, a nossa identidade foi transformada por Deus em Cristo. Nós não somos mais o que éramos, nós agora pertencemos de corpo e alma a Cristo Jesus. Um segundo ponto importante aqui da passagem: toda a ética cristã flui do caráter e do ensino de Cristo, não das práticas culturais ao nosso redor, mesmo que elas sejam populares. Todos nós temos pontos cegos, e muitas vezes nós não percebemos os pecados da nossa própria cultura. Então, cada vez mais, eu uno esse segundo ponto ao ponto 3, a gente é chamado aqui a pensar biblicamente, a pensar cristologicamente, ou centrado em Cristo, para que a gente não seja cristãos cativos de uma cultura muitas vezes decadente, uma cultura basicamente pagã e pecaminosa. Nós somos chamados aqui, não é interpretar a Bíblia pela cultura, mas interpretar a cultura à luz da Sagrada Escritura, à luz, sobretudo, de Jesus Cristo, que nos comprou na cruz do Calvário, a partir de Jesus Cristo, ao qual nós estamos inquebrantavelmente unidos ou misticamente unidos. É a partir de Cristo, então, que nós devemos interpretar a ética cristã, é a partir de Cristo, então, que nós também interpretamos a cultura ao nosso redor, é a partir de Cristo que nós lutamos para não sermos guiados pelos elementos da nossa cultura, por mais populares que eles sejam. Eu não preciso gastar tempo ilustrando para vocês os pontos. Nosso grupo da igreja, a gente já troca bastante informação sobre isso, como é que pecados que Paulo arrolou no capítulo 6, versos 9 em diante, são agora elogiados e promovidos como um padrão de vida correto. Muitos de vocês aí no ambiente universitário, repartições públicas, estão sofrendo pressões para aceitar como normativos esses pecados. Então não preciso cansar vocês com ilustrações e exemplos. Mas o ponto aqui, Paulo, a introduzir, por exemplo, o ensino da ressurreição do corpo, e da ressurreição do corpo de Cristo, e nossa ressurreição nele. Ao lembrar que nós estamos unidos com Cristo, somos parte do corpo de Cristo. Ao lembrar que nós somos o templo do Espírito, reconstituído, e o Espírito Santo habita em nós, Paulo lembra que não é a cultura que interpreta a fé, mas é a nossa fé que vai interpretar e vai julgar a cultura. E, por último, o ponto principal da passagem é que nós cristãos devemos fugir da imoralidade sexual.
O nosso corpo pertence a Cristo. O nosso corpo é o templo do Espírito. Nós fomos comprados por preço para a glória, para viver para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos cativos à palavra sagrada. Que o Senhor nos ajude a viver como Ele mesmo preceitua na sua palavra, como Ele mesmo nos comanda na sua palavra. Quando a cultura tenta nos seduzir, quando a imoralidade sexual bate à porta, que a gente possa pensar como cristãos, lembrando que por causa da ressurreição, nosso corpo também pertence a Cristo, que nós estamos unidos com Cristo, que nós somos o templo do Espírito, que o Espírito habita entre nós, nós somos comprados por preço e devemos viver para a glória de Deus. Vamos orar e a gente se despede hoje de manhã. Senhor, tem misericórdia de nós. Guia-nos, ó Deus, em meio a essa luta cultural que enfrentamos. Guia-nos, Senhor. Ajuda-nos, sustenta-nos em meio às batalhas que temos travado na cultura. Uma cultura vendida ao pecado, cativa ao pecado, uma cultura que normatiza aquilo que é contra o Senhor e contra a Tua Sagrada Escritura. Deus, dá-nos força, dá-nos espírito de fortaleza, para que a gente se porte como cristãos o tempo todo. Ó Deus, não nos permita cairmos em imoralidade sexual. Se há pessoas aqui sendo tentadas nessa área, ó Deus, dá Teu Espírito para que elas consigam resistir às tentações nessa área. Ajuda-nos, a todos nós, a termos vida pura e vida reta e vida íntegra, posto que o Teu Espírito habita em nós. Nós somos o templo onde o Teu Espírito habita. Nós somos comprados por preço, chamados a glorificar o Teu nome. Ó Deus, dá-nos cada vez mais o Teu Espírito Santo para que a gente tenha vida reta e pura nesse mundo de luta e vergonha e dor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos como parte do corpo do Teu Filho, consagrados única e exclusivamente a Ti e a Teu Filho por meio do Espírito Santo. Que agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com todo o povo de Deus, nessa cidade e em toda a face da terra. Amém, amém e amém.